Hoje a gente vai bater um papo sobre exercício. Se você tem dúvidas de como funciona o exercício das opções, eu vou fazer o panorama geral de todas as possibilidades aqui para você não ter nenhuma dúvida e sem enrolação. Vamos lá pro vídeo. Para a gente começar esse vídeo, quero te pedir, se inscreve aí no canal. Isso faz com que o YouTube entenda e entregue esse vídeo para mais pessoas, não te custa nada, e mais pessoas aprendendo sobre opções, esse vídeo chegando mais longe, mais pessoas no mercado, mais liquidez para nossas operações, vai ajudar você que está aprendendo agora e outras pessoas que querem aprender um pouco mais sobre esse mundo das opções. Então vamos lá, para começar esse vídeo eu vou te explicar o que é o exercício. Lembre que quando a gente está negociando opções, a gente negocia um contrato de direitos e deveres e quem está comprando opções está com o direito de algo e quem está vendendo as opções está com o dever de algo. Quem está vendendo uma put tem o dever de comprar as ações caso o preço da ação caia abaixo do strike. Quem está vendendo uma call tem que vender suas ações no valor do strike caso o ativo objeto, a ação, ultrapasse para cima o valor do seu strike. Quem está comprando uma call tem o direito de comprar as ações no valor do strike caso o ativo objeto ultrapasse. Na verdade não é caso, mas você precisa entender que é vantajoso para quem está comprando uma call exercer esse direito se o ativo objeto estiver acima do strike, porque ele consegue comprar barato e vender caro. Quem está comprando uma put está comprando o direito de entrar vendido no valor do strike para que ela possa recomprar mais barato e ganhar essa diferença financeira. Fazendo um apanhado geral das opções, ficou simples agora para você entender. O exercício é o quê? Quando você negocia tudo isso que eu falei, você vai ter um prazo de vigência para esse contrato existir e o dia que ele vai deixar de existir, que é o dia do vencimento, e no dia do vencimento é exatamente isso que eu falei, esses direitos e deveres vão se transformar em algo real. É nesse dia que a pessoa vai saber se ela vai ter o direito de algo ou o dever de algo. Então, são 4 cenários, eu vou te explicar de um por um, para você não ter dúvidas. Sexta-feira agora é o dia do exercício, é toda sexta-feira do mês, antigamente era só a terceira sexta-feira, agora toda sexta-feira tem, contando que a terceira sexta-feira é o vencimento mensal e as outras sexta-feiras são vencimentos semanais, ou seja, toda sexta-feira tem vencimento e você precisa saber disso para você saber o que fazer no dia do exercício. Não é só deixar lá, pessoal, você precisa acompanhar essa operação. Então, vamos lá. Quando você está vendido numa opção, no caso da put, você está vendendo o direito para alguém que você vai comprar as ações dela caso o valor do ativo caia abaixo do strike. Quando você está vendendo uma call, você está vendendo esse direito para alguém, que é o direito de alguém comprar as suas ações no valor do seu strike. Quando você está vendido na call, você entrega as ações, entrega entre aspas, porque você vende, você recebe esse valor no valor do seu strike. Se você estiver vendido numa opção no dia do exercício, tanto do lado da put quanto do lado da call, se essas condições de dever forem cumpridas, se você tiver o dever de fazer algo, isso acontece de forma automática no final do dia. O que acontece na sua conta? Se você estiver acompanhando, você vai perceber que lá na sua conta, se você tiver vendido numa put, você vai absorver algumas ações de forma automática, você não vai fazer nada e vai aparecer um lançamento futuro menos tantos reais, que é referente à compra dessas ações, tá bom? Se você estiver fazendo uma venda de call, o que vai acontecer? Você vai vender seu ativo objeto, ou seja, vai aparecer que você liquidou aquela posição e um lançamento futuro de mais tantos reais, que é o montante financeiro pelaquela sua venda de call. É isso que acontece para quem está vendido, é automático, você nem precisa estar na frente do computador, mas é interessante que você acompanhe. Como eu falei, isso vai acontecer de forma automática e a liquidação financeira acontece na terça-feira. O exercício é na sexta, liquidação financeira na terça-feira, tá bom? O que você precisa entender é, se você estiver vendendo uma put e você tiver com seu dinheiro aplicado ou no ETF, o LFTB, o LFTS, o LLFT, que é o ETF novo do BTG, que você pode deixar aplicado e até 99% do valor que está aplicado nesse ETF pode ser considerado como margem para sua operação. Fica uma dica aí legal para vocês saberem
que você deixando seu dinheiro em algum desses ETF, você não paga IOF nos primeiros 30 dias e você tem liquidez, tá? Como o ETF do BTG é um ETF novo, a gente não tem tantas negociações quanto o ETF da Investo, que é o LFTB e o LFTS11. Mas tudo bem, por que eu estou falando isso? Porque se você for exercido numa put, você vai receber um lançamento futuro negativo, vai sair um dinheiro da sua conta. E se seu dinheiro estiver aplicado em algum ETF desse, você tem até segunda-feira para fazer isso. A liquidação do ETF é D+1, que significa o quê? Se eu vender hoje, amanhã o dinheiro está na conta. E a liquidação das opções, como eu falei, acontece na terça-feira. E o exercício é na sexta, acontece na terça. Então eu posso vender na sexta-feira, me adiantando já, ou eu posso vender na segunda-feira, porque vai coincidir no mesmo dia. O ponto negativo de você fazer na segunda-feira é o seguinte: na terça-feira vai ter um valor que vai estar sendo retirado da sua conta referente à compra e um valor que vai estar sendo creditado referente à venda do LFTS ou algum valor que você esteja colocando na conta para suprir ali aquela compra daquelas ações. Perfeito. Só que o que acontece? Se você estiver fazendo essa manobra no mesmo dia, vai ficar um pouco confuso. Pode ser que quando você faça uma outra operação na própria terça-feira, chame mais margem do que deveria. Isso é atualizado todo final do dia. Muitos clientes têm essa dificuldade quando isso acontece. Isso é um manobrar, tá? Vai aparecer, é um cálculo matemático, na verdade. Entra dinheiro, sai dinheiro, você faz a operação, chama a margem, cadê sua margem se você vendeu o ETF? Então, é um problema, mas entenda que se você está comprando ações, as ações também vão entrar como garantia. Não tanto quanto o ETF, mas acontece aí uma confusão na conta. Então, se você quiser garantir, liquida na sexta-feira, não tem problema, pode liquidar na segunda, tá? Mas se você quiser, deixa na sexta-feira lá para o dinheiro já estar na segunda e quando tiver o desconto na terça-feira, a sua conta já vai estar certinha ali, tá bom? Esse é o cenário para quem está vendendo a put. Agora eu preciso te dizer o que acontece para quem está vendendo a call. Vamos falar primeiro das vendidas no dia do exercício. Você está vendendo a call, você tem a obrigação de vender as suas ações no valor do strike, porque alguém fechou o contrato para você. Lembre, se você está vendendo uma call, outra pessoa está comprando uma call, tá? Se é vantagem para ela, você vai ter a obrigação de fazer. Quem está vendendo sempre tem a obrigação, e quem tem o direito pode exercer esse direito ou não pode. Então eu já dei uma dica aqui do que acontece no lado da compra. No lado da venda é automático, no lado da compra não é. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na venda. A venda de call no dia do exercício vai aparecer para você o quê? Saiu ações da sua carteira e entrou money, entrou dinheiro, e esse dinheiro ele vai aparecer na terça-feira. Igor, eu posso fazer uma operação na segunda-feira comprando o LFTS para pegar já esse dinheiro da terça-feira e deixar como margem? Você pode na segunda-feira fazer a compra de um ativo que sirva como garantia, já considerando esse valor que vai cair na terça. Assim você ganha tempo e na terça-feira você já tem os ativos lá. Na terça-feira existe essa compensação. Então terça-feira é um dia complicado, é um dia delicado ali quando você tem um exercício anterior, se você passou por um exercício na sexta-feira. Mas esse guia definitivo vai te deixar tranquilo para você não ficar com dúvidas. O que eu mais faço aqui é ver contas de clientes que não entenderam os cálculos matemáticos, o valor que saiu, o valor que entrou. E é basicamente isso que eu faço, essa comparação que eu faço para ver se realmente o valor saiu, se o valor entrou, para deixar o cliente mais calmo, porque às vezes ele não entende e está tudo certo. Mas você vai entender porque você está aqui no vídeo comigo. Então, você entendeu como é que funciona a venda de put e a venda de call. É automático, você não vai precisar fazer nada. Agora vamos entender como é que funciona a compra de call e a compra de put. O lado da compra precisa de um ponto de atenção. É algo que eu sempre falo e eu vou te dizer aqui para que você não caia nessa cilada. Se você tiver comprado e você tiver à mercê do exercício na sexta-feira, você precisa sim acompanhar suas operações. O que vai acontecer na sua conta se você tiver comprado numa call? Vamos pegar esse cenário da compra de call. Você compra o direito de comprar as ações, né? Você comprando uma call, você compra o direito de comprar as ações no valor do strike, certo? Se a ação estiver acima, o que vai acontecer lá na sua conta de forma automática? Vai aparecer que você absorveu as ações, o sistema já entende que você vai absorver as ações no valor do seu strike.
Na sexta-feira mesmo isso acontece. Lembrando que tem um pós-mercado na sexta-feira. No pós-mercado você consegue negociar somente as ações, nesse caso aqui. As opções você não consegue mais negociar, já morreu, já virou ação, então você consegue negociar as ações no aftermarket. Então, se você absorveu ações no valor do seu strike, se você não quiser ficar com as ações na carteira, o que você precisa fazer? Por que eu estou te dizendo isso? Lembra que o exercício das ações é na sexta e a liquidação é na terça? Se você não se livrar dessas ações agora, na terça-feira vai ter um débito da sua conta no valor do montante das ações. Não necessariamente você vai precisar ter o montante financeiro na carteira, mas na terça-feira você vai precisar ter. Então, se você não tem, se você só especulou numa alta e você quer sair ganhando essa diferença financeira, no pós-mercado você vai lá e vende as ações que foram absorvidas ali na hora do exercício, no valor do seu strike, no valor de mercado, ganhando a diferença dos spreads aí, tá? Tanto da entrada quanto da saída, a diferença, você subtrai e você ganha ali um valor interessante, dependendo da quantidade de opções que você está negociando nessa compra. Assim que funciona a compra de call. Agora vamos entender como é que funciona a compra de put. Quando você está comprando uma put, basicamente você está apostando, com muitas aspas, tá? Você está querendo que o mercado caia para que aquela sua put comprada valorize. Afinal, você está shorteado na operação. Você está vendido na operação, como se você estivesse vendido na própria ação. Mas vamos lá. No dia do exercício, se você tiver comprado numa put, lembra? Put, mercado em queda, vai aparecer lá na sua conta. Se você estiver fazendo operações com 200 opções, compra de put, vai aparecer menos 200 ações lá na sua conta e você vai ficar shorteado nessa operação. Igor, o que significa shorteado? Significa que você vai estar vendido no papel, vai estar menos 200 ações de uma ação que você não tem. Então, o cenário da compra de put precisa ser, é mais delicado, você precisa levar em consideração um ponto a mais. Por quê? Você vai estar vendido na ação e no aftermarket você vai precisar recomprar aquela ação que você está negativo. Para você zerar uma operação menos tantas ações, você precisa comprar mais tantas ações para zerar essa operação. Se você vendeu aqui no valor de R$30 e a ação está a 25, naturalmente você vendeu ela um pouco mais caro e você vai recomprar ela um pouco mais barato, ganhando a diferença. É basicamente o cenário da call, só que o contrário. Um ponto de atenção aí é que quando você entra vendido numa ação, você basicamente aluga essa ação, é criado um contrato de aluguel, alguém que tem a ação te aluga a ação para você ter a ação para fazer essa operação vendida e você fecha contrato desse aluguel. Se você continuar com essa operação vendida, esse contrato de aluguel tem custo. Igor, é caro? É muito caro isso? Não, não é caro, tá? Mas é algo que você precisa saber. Você fecha contrato de aluguel com alguém, então você vira o tomador de uma ação que você não tem para você entrar vendido. E se você não sair dessa operação no pós-mercado, no caso da operação vendida que você está, você vai ficar mais dias alugando essa ação. E o aluguel é diário, e aí você precisa saber disso, porque você vai ver os descontos desses aluguéis lá no seu extrato. Então, se você quiser sair da operação e não quiser ficar vendido e pagando um aluguel de ação, saia da operação no pós-mercado, tá bom? Igor, o exercício acontece, eu sempre tenho que levar minhas opções para o exercício, o que eu posso fazer? Galera, quando a gente está negociando as opções, a gente foca aqui na lucratividade das opções. É uma dúvida frequente a pessoa ver lá que a porcentagem da lucratividade das opções está bem elevado e confundir se levar para o exercício vai ganhar o dinheiro das opções e o dinheiro da ação. Não, galera, se você quiser ganhar o dinheiro da opção, você precisa encerrar as opções durante o prazo de vida dela. Se você não encerrar, essa lucratividade aqui, essa porcentagem, você perde e você só vai negociar o ativo base. Você vai negociar somente a diferença de valores da compra e da venda se você encerrar aí as suas operações depois do exercício. Então, uma coisa é você negociar as opções, os prêmios das opções, a lucratividade das opções, e uma coisa é você negociar a lucratividade das ações. Por que eu estou te dizendo isso? Porque para a gente sair de uma operação de opções no meio do caminho, antes de ir para o exercício, a gente precisa fazer uma operação inversa. E o que pode acontecer na saída dessa operação? Você entrou por X valor,
está tentando sair, não tem liquidez, não tem book, ninguém está negociando aquela tua opção mais porque ela está bem longe da linha do dinheiro, e aí você fica sem saída, você fica sem liquidez, fica sem livro, fica sem book, fica sem negociações para conseguir ofertar lá e alguém fechar com você e você simplesmente pegar essa porcentagem e cair fora da operação. Uma alternativa é, se está muito no lucro, você levar para o exercício e aí, em vez de negociar as opções, que está difícil de negociar porque não tem contraparte ali para você fechar negócio, você negociar o ativo base, porque tem liquidez no mercado. Então você leva para o exercício se você não tiver liquidez aqui no caso do lucro. É interessante que você encerre antes, para você não precisar passar por isso. Quando você encerra uma operação antes do exercício, você tem mais tempo para fazer outra operação e tempo no mercado é dinheiro. Então você encerrando, você libera margem e tem vários outros benefícios. É a dica que eu te dou. Se eu puder te dar uma dica nesse vídeo, encerre as opções e leve para o exercício apenas se você não tiver a opção aqui de fazer a saída antecipada. Se de repente você quiser ficar comprado no papel numa call, se você comprou uma call e quer ficar com o papel ali comprado naquele strike, aí tudo bem, é uma estratégia pessoal, tá? Você pode também ficar comprado. Aí você vira um buy and hold, você absorve aquele papel e você fica à mercê daquela ação, da desvalorização do ágio e deságio, que é o risco de mercado, que a ação pode desvalorizar e pode ser ruim ou pode valorizar e ser muito bom para sua carteira. Mas tudo bem, cada um tem sua estratégia, mas eu queria trazer nesse vídeo para você o que acontece no dia do exercício, para você ficar ligado, ciente de que você vai precisar acompanhar e ter ali, né, o gerenciamento da sua conta para que ela não fique negativa ou você saia das operações antecipadamente ali no pós-mercado, para que você não fique comprado, vendido numa ação sem saber que aquilo ia acontecer. Essa é uma dúvida frequente, muita gente não sabe o que acontece lá no dia do exercício. Tem muito vídeo aí no YouTube que ensina, acontece isso, mas você vai para o exercício e aí você absorve a ação. Ninguém fala como é que funciona esse processo. Eu estou trazendo para vocês detalhadamente como é que funciona, para você ficar tranquilo. Quais são os malefícios de você levar para o exercício as operações? Taxa de corretagem elevada. Muitos lugares eles praticam tabela Bovespa, que é 0,5% com valor mínimo. Se você não alcançar 0,5%, eles cobram um valor mínimo. E isso pode comer a tua lucratividade, não pode ser muito legal aí para quem está operando grande, enfim, para ninguém, na verdade, isso é legal. Aqui na UTM a gente não cobra tabela Bovespa, aqui a gente tem uma tabela fixa. Como é que funciona? Se você mandar uma ordem de R$100, com montante financeiro de R$100 ou um montante financeiro de R$500 mil, você vai pagar uma tabela fixa, um valor fixo. E se você for exercido, também é um valor fixo, não tem custo variável. Então, se o montante financeiro aumenta, é um valor fixo, se o montante financeiro diminui, é um valor fixo. Quem está fazendo operações com tabela Bovespa, acha que, eu estou operando pequeno, isso aqui não vai me incomodar. Incomoda, gente, porque tem um valor mínimo, tá? E quando você está operando e pagando a corretagem fixa, pode ser que não seja muito interessante quando você está aprendendo, mas quando você já está craque e fazendo operações com montantes maiores, fica um valor legal, fica um valor tranquilo para você pagar. Enfim, a gente aqui na UTM sempre dá o suporte para os nossos clientes. Eu tenho certeza que tem pessoas que eu atendi hoje, essa semana, ontem, vendo esse vídeo. Deixe um comentário aqui que eu vou ter o prazer de ver. Eu fico muito feliz quando vocês colocam aqui os comentários e eu falo com vocês no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar sobre o exercício. Fique ligado no exercício, veja se você tem margem na conta para você não sofrer essas questões aí. Mas antes de acabar o vídeo, eu vou te dizer mais um alerta aqui, então fica aí. Se você não conseguir sair da operação, por quê? Você não consegue sair devido a um bloqueio pelo risco, que é isso que pode acontecer também, se você está comprado numa operação e você precisa vender essa operação, principalmente as operações de vendas, às vezes o risco, ele bloqueia esse ticker. O que acontece? O que é a área de risco? É a área do banco, que o banco mesmo se protege dos investidores. Quando você faz operações de opções vendidas, você faz operações muito alavancadas. Aquele ticket está sendo negociado de uma forma muito alavancada vendida, ele é bloqueado via plataforma, mas se você quiser sair da operação, você entra em contato com a gente e a gente envia essa ordem via mesa. A gente consegue sair para você. Se você tiver uma assessoria boa igual a nossa aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir sair. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei levantar todos os pontos para você
sobre as opções, sobre as operações ali. Tem vários vídeos aqui no canal explicando como é que você faz as estratégias e eu queria trazer para vocês aqui no final da estratégia, o que vai acontecer lá no dia do exercício. Espero que você tenha gostado. Agora eu te peço, deixa o like aí que eu sei que você aprendeu e a gente se vê aí no próximo vídeo, pessoal. Valeu, obrigado!